Conforme o professor Dionísio falou a vocês, eu pretendo falar um pouquinho a respeito deste trabalho. Esse livro, Jesus é Deus, uma reflexão sobre a divindade de Cristo na história, ele foi lançado faz 2 anos, fazendo 2 anos agora em dezembro. Na verdade, ele é resultado da minha monografia, do meu trabalho de graduação, trabalho final, né? É que lá no Mackenzie não é chamado TCC, da IPGI, trabalho de graduação interdisciplinar, né? E aí eu defendi no junho de 2005, então se faz 2 anos, 3 anos depois é que ele acabou sendo publicado, ou seja, ele está bem diferente daquilo que ele era quando ele foi defendido. Passou por várias alterações, eu acrescentei muita coisa, subtraí outras, muito do que foi acrescentado foi por sugestão na época da própria banca examinadora, principalmente do professor Ronaldo Cavalcante, que participou, ele fez várias sugestões, né? Por exemplo, capítulo sobre a divindade de Cristo na perspectiva dos padres capadócios, foi uma sugestão dele. A divindade de Cristo na perspectiva de Hilário de Poitiers, que é um padre da igreja do século IV, só que localizado no Ocidente, também foi um acréscimo posterior, ele estava no trabalho quando eu apresentei. E, enfim, várias mudanças, né, que foram feitas. No fim das contas, eu posso dizer que são aí aproximadamente 6 ou 7 anos de trabalho, até quando ele foi publicado, porque quando eu estava no primeiro, quase indo para o segundo ano, eu já tinha ideia do que eu pretendia estudar para fazer o TCC, o trabalho final. Então, se for contar o período quando eu já resolvi o que eu ia pesquisar até ele ter sido publicado, tem aí aproximadamente 6 para 7 anos. Não dá para contar tudo do que foi escrito, mesmo porque o nosso tempo ele é curto. Eu só queria fazer um panorama dele e pensar um tema específico e tentar desenvolver um pouco desse tema com vocês. O livro está dividido em 2 partes. A primeira parte é uma abordagem histórica, pretende ser uma abordagem histórica. E o tema que eu escolhi, o foco que eu escolhi para essa abordagem foi uma controvérsia cristológica do século IV, conhecida por arianismo, porque ela foi chamada dessa maneira. Foi chamada dessa maneira porque tinha como seu grande idealizador um presbítero, um padre da época, chamado Ario, na região de Alexandria. E o Ario defendia que Jesus de Nazaré, o considerado fundador do que hoje nós chamamos de cristianismo, né? Se é que pode ser chamado assim, de fundador, depende do ponto de vista que você olha, né? Ele defendia que Jesus de Nazaré não era Deus eternamente, essencialmente, substancialmente. Para ele, Jesus era a primeira criação de Deus e teria, a partir desse momento, sido o auxiliar de Deus na criação de todas as outras coisas. Portanto, filho de Deus nesse sentido, não no sentido substancial, como vai ser definido em série depois, e também, de certa maneira, chamado Deus por consideração. Então, nessa primeira parte, a ideia é fazer uma apresentação de quem foi Ario, de quais eram as suas ideias, qual era o seu poder de influência nas comunidades por onde ele passava. Ele pastoreava uma comunidade num vilarejo chamado Balcanes, São Balcanes, e lá ele teria conquistado muitos adeptos, muitos seguidores, de modo que o arianismo foi cada vez mais ganhando força, ganhando expressão em Alexandria, e aí não demorou muito tempo para que o seu superior eclesiástico, um bispo chamado Alexandre, se levantasse contra as ideias de Ario. Uma série de reuniões e sínodos foram organizados, não dá nem para a gente pensar ainda na ideia de concílio ecumênico, talvez pequenos concílios, foram organizados no intuito de avaliar aquilo que Ario estava pregando. De modo que tinham alguns que eram favoráveis ao que Ario
defendia a respeito da divindade de Jesus, ou a respeito da pessoa de Jesus, mesmo porque esses 3, 4 primeiros séculos da história da igreja cristã, eles são marcados por muitas controvérsias cristológicas, né? Discutindo sobre a humanidade de Jesus, sobre a divindade de Jesus, sobre a relação entre a divindade e a humanidade, até que, de alguma maneira, os intelectuais cristãos da época resolvem responder a estas questões, e é daí que surgem as primeiras obras de teologia, no período que nós chamamos de patrística. Também nessa primeira parte existe a necessidade de fazer uma apresentação deste bispo Alexandre, de quais eram as suas ideias, as suas principais respostas ao Ário, e também o contexto político da época, que é inclusive o ponto que eu gostaria de, depois de fazer essa breve apresentação, pensar para poder falar um pouquinho com um pouco mais de cuidado, né, explorar um pouco mais esse tema, o contexto político. Tudo vai se resolver quando o imperador da época, o imperador Constantino, que não era o único, mesmo porque desde Diocleciano o Império Romano ele vivia um sistema de 4 imperadores, né, chamada tetrarquia, desde Diocleciano, e o Constantino ele era imperador desde 306, logo que o seu pai faleceu, Constâncio Cloro, Constantino assume o poder. E se Eusébio de Cesareia estiver correto, que é um dos problemas que a gente gostaria de levantar hoje, se ele estiver correto, o Constantino ele vai passando por um processo de evolução religiosa, de modo que ele vai aos poucos rompendo com a filiação divina politeísta tradicional de Roma. Primeiro ele rompe com a divindade de Júpiter, depois ele rompe com Apolo, ou Sol Invictus, que era uma espécie de monoteísmo para a época, já uma espécie de reação à religiosidade tradicional de Roma, naquele período do século IV, em que, do ponto de vista político e econômico, Roma já não estava vivendo mais os seus melhores momentos de história. E o Constantino começa a participar diretamente desse processo, porque em 312, em uma das suas investidas, ele era um dos 4 imperadores, ele governava as regiões da Gália, da Bretanha, e ele vai tentar invadir Roma. E Roma é governada por Maxêncio. E nessa sua entrada a Roma, ele teria, segundo Eusébio de Cesareia, no livro 9, capítulo 9 de sua obra, teria se convertido ao Deus dos cristãos. Com mais detalhe, Eusébio de Cesareia fala a respeito desse episódio na obra Vida de Constantino, que é atribuída a ele, mas por uma série de problemas historiográficos não dá para a gente afirmar com tanta certeza se a vida de Constantino é realmente de Eusébio, da mesma maneira que a gente afirma com mais certeza sobre a história eclesiástica, que inclusive é considerada a primeira grande obra de história da igreja. E ele teria se convertido nesta ocasião, teria se convertido em 312, numa experiência onde ele teria visto a cruz, teria visto no céu as primeiras letras do nome de Jesus, de Cristo, na verdade, né, em grego, o Ki e o Rho. E o Lactâncio, que é um outro historiador contemporâneo a Eusébio, fala a respeito desse episódio com um pouco mais de detalhe, e diz que à noite ele teve um sonho, e esse sonho foi uma espécie de confirmação da visão que ele teve durante a tarde. Junto com esta visão teria vindo a seguinte mensagem: por este sinal vencerás. Ou seja, se você tomar a frente da batalha, levantando essa bandeira, esse sinal, esse signo, você vai vencer e vai conseguir invadir Roma e vai se tornar o governante dessa cidade, que hoje é governada por um pagão chamado Maxêncio. No fim das contas, ele acaba, segundo Eusébio, se tornando cristão nessa ocasião. Segundo Lactâncio, isso teria acontecido um dia antes da invasão de Roma, por isso que existem uma série de problemas em torno da autenticidade dessas obras, de modo que ele teria ordenado muito rapidamente para que os soldados pintassem esse símbolo nos seus escudos, nas armaduras, e invadissem Roma. E aí nessa invasão, na Ponte Milvio, ele teria vencido os soldados de Maxêncio e dominado Roma, a cidade de Roma, no caso.
Nápoles, na capital do Império. O que isso tem a ver com o arianismo, que nós começamos a falar no início? Tem tudo a ver, porque o arianismo, embora ele comece a mostrar a sua cara por volta de 317, 318, ele mostra a sua cara no momento em que o Constantino já tinha passado por todo esse processo. Em 312 ele invadiu Roma, em 313 ele concedeu a liberdade religiosa aos cristãos através de um edito chamado Edito de Milão, que também é um outro documento que, embora receba esse nome, Edito de Milão, não se sabe se ele foi de fato assinado em Milão. O fato é que ele teria sido assinado por Constantino e pelo seu cunhado e co-imperador Licínio. Licínio ele era imperador no Oriente, né, nas regiões mais orientais do Império. Lembrando sempre que são 4 imperadores nesse período. Em 311 teria morrido Galério, outro imperador romano, ou seja, aos poucos os imperadores pagãos vão sendo ou morrendo ou vão sendo derrotados, de modo que o Constantino derrota o Maxêncio no Ocidente e o Licínio vai derrotar o Maximino Daia no Oriente. Aí ficam só os dois, fica o Licínio e o Constantino. Para selar essa aliança, o Constantino concede a mão de sua irmã, Constância, ao Licínio. Eles se casam, Licínio e Constância se casam, e o Licínio vira cunhado do Constantino, além de ser parceiro no processo de governo do Império. Em 324, como não poderia ser diferente, né, os triunviratos da época da República já tinham sido assim, eles se divergem por algumas questões, e aí o Licínio acaba sendo derrotado por Constantino, e Constantino se torna o único imperador romano. Acaba a tetrarquia definitivamente, e curiosamente, nesse pano de fundo político, o arianismo está ganhando cada vez mais forma, cada vez mais força. O Constantino, como ele teria supostamente se convertido à religião cristã, ele teria feito várias tentativas, já que agora, desde 313, ele tinha feito do cristianismo a religião, não a religião do Império ainda, isso quem vai fazer é o Teodósio em 380, tanto que o Teodósio faz mais pelos cristãos do que o próprio Constantino nesse sentido, mas o Constantino, desde 313, teria concedido a liberdade religiosa aos cristãos. Portanto, ele insiste por várias vezes para que esses cristãos ali da região de Alexandria não discutam tanto. Agora que vocês são livres, que vocês têm a liberdade de cultuar ao seu Deus, por que vocês vão brigar por essa questão de se Jesus é Deus ou se não é? E aí a grande discussão que é feita é se ele tinha noção do significado dessa controvérsia para a teologia cristã. Porque, embora o arianismo estivesse em processo nesse período, na segunda década do século IV, segunda para a terceira década do século IV, a questão da divindade de Jesus, da Trindade, toda a doutrina trinitária já vinha sendo desenvolvida, formulada já com Tertuliano. Se nós pegarmos, inclusive na segunda parte do trabalho, já vou comentar, tem alguns padres chamados de pré-nicenos, desde Irineu, de Inácio, próprio Orígenes. De alguma maneira eles escrevem, eles pensam a respeito dessa tal trindade que está sendo elaborada. O Constantino resolve convocar um concílio para resolver essa briga entre Ário e Alexandre. O concílio é reunido na cidade de Nicéia, em 325, ali na região mais já do Oriente, não é no Ocidente, e ele banca tudo. O Império paga todas as despesas de todos os bispos do Ocidente e do Oriente. Afirma-se aí que cerca de 320 bispos teriam participado desse concílio, e ele teria sido aí, então, considerado o primeiro concílio ecumênico da história da Igreja. No fim das contas, o Alexandre, aquele bispo superior eclesiástico do Ário, ele acabou não tendo uma participação tão determinante no concílio contra o pensamento ariano. Mais do que ele, o seu secretário e diácono chamado Atanásio teria participado do concílio de alguma maneira, teria respondido, teria reagido ao pensamento diário sobre essa questão da divindade de Jesus, se Jesus era ou não era Deus,
E no fim das contas o credo de Nicéia foi estabelecido, né? O primeiro credo da igreja, no sentido mais amplo, completo, pensando aí numa unidade, já que cada comunidade cristã até então tinha o seu credo particular, local, né? Não tinha um credo único para toda a igreja cristã na época. E o credo de Nicéia vai ser o primeiro, de modo que a gente pode até dizer que o credo apostólico é uma espécie de síntese, de resumo do credo de Nicéia. Agora, como se chegou a esse credo para poder combater o arianismo e considerá-lo uma heresia, uma doutrina antibíblica, anticristã, contrária à Escritura? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: o Ário não estava sozinho no processo. Ele tinha lá alguns bispos do seu lado. Um deles é exatamente o Eusébio de Cesareia. O Eusébio de Cesareia, antes, durante e depois do concílio, ele é ariano. Ele concorda com o Ário. Só que as afirmações do Eusébio, nos seus textos de teologia, nos seus comentários bíblicos, e até mesmo no primeiro livro da história eclesiástica, no livro primeiro, são 10 ao todo, ele de alguma maneira apresenta a divindade de Jesus, só que de um modo que, se você for fazer uma leitura e tentar fazer uma interpretação, você vai ter o mesmo problema que se tem quando se lê os textos de Orígenes, né, Celso? Parece que o Ário falava, não, Orígenes está do meu lado. Os adversários do Ário falavam, não, na verdade Orígenes está do nosso lado. Ficava aquela discussão, porque até então Orígenes era o grande nome da teologia cristã, né? Ele só vai ser superado, pelo que se afirma na história da teologia, pelo Agostinho, depois que o Agostinho vem, né, do 4º para o 5º século, mas até então Orígenes é o grande nome. E aí, no fim das contas, o credo que o Eusébio de Cesareia levou para o concílio, o credo que ele usava na sua igreja lá em Cesareia, foi aproveitado com algumas alterações, com algumas inserções. Foi acrescentado lá um termo grego, que é o famoso homoousios, né, que significa da mesma substância, ou uma substância, para poder deixar bem claro que o pensamento do Ário que estava sendo condenado no concílio, e não o pensamento de Alexandre. E esse credo ele é citado amplamente por alguns textos aí de patrologia, e eu gostaria de ler para vocês. Ele diz assim, na verdade eu não vou ler o do Eusébio, eu já vou ler o credo ampliado, aquele que foi definido em Nicéia. Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado pelo Pai, unigênito, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito. Aqui já começam a ter as inserções, né? Essa ideia de tentar diferenciar gerado de criado. De uma só substância com o Pai, pelo qual foram... Aqui já é de uma só substância com o Pai, também já é um acréscimo, né, no credo que o Eusébio tinha levado, para poder resolver a discussão, pelo qual foram feitas todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu, se encarnou e se fez homem, sofreu e ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e novamente deve vir para julgar os vivos e os mortos. Ponto e vírgula, ele e o Espírito Santo, ponto, na tradução. Por quê? Só ele e o Espírito Santo, porque não se discutia ainda a questão do Espírito Santo. Isso vai vir, né, nos concílios posteriores. A gente sabe que a tradição protestante diz aceitar somente 4 dos tantos concílios ecumênicos que aconteceram na história até o Vaticano II, né, que são os 4 primeiros. Né, o de Nicéia, em 325, Constantinopla, em 381, se eu estiver enganado, né? Éfeso em 431 e Calcedônia em 451. São os 4 primeiros concílios da história, concílios ecumênicos da história dessa religião cristã, que já não é mais aquela religião perseguida, mas agora é a religião livre, e que desde 380 é a religião oficial do Império. Então ele só faz essa afirmação sobre o Espírito Santo, e no Espírito Santo. Então o que importa para a gente aqui pensar a respeito do Ário, do seu pensamento, é isso, né? Que o credo que foi levado para o concílio foi o credo de um bispo que estava do seu lado, o Eusébio, né? Só que curiosamente o credo do Eusébio foi incrementado, foi melhorado, se é que a gente pode dizer assim, para poder favorecer a opinião contrária ao Ário, ao arianismo, e no fim das contas o arianismo foi considerado uma heresia contra
a divindade de Jesus, contra a Trindade, contra aquilo que já se começa a se chamar de ortodoxia. Mas sempre lembrando que isso é um processo histórico da teologia cristã, né? A questão da divindade de Jesus já vinha sendo debatida, discutida, né? O cânon não estava muito bem definido ainda, né? Só dava para se dizer que os 4 evangelhos no segundo século já tinham sido escolhidos. Os outros estão ainda em processo de canonização. O Eusébio mesmo, no seu livro 3º da História Eclesiástica, quando ele fala quais são os livros válidos na opinião dele, ele coloca os 27 do Novo Testamento, mas no Apocalipse ele coloca uma dúvida. E o Evangelho de João também, que entrou para completar o quadro, né? Porque tinha os sinóticos, mas o Evangelho de João tem uma série de problemas. Século II, século III, quem gostava de ler o Evangelho de João eram os gnósticos, né, Júlio? Muitas comunidades cristãs não aceitavam o Evangelho de João, haja vistas as afirmações que tem nele. Eu sou a verdade, eu sou a luz, eu sou a vida, eu sou o caminho. É típico de gnóstico, né? Eu sou, e ninguém é aquilo que eu sou, né? Eu sou Logos, porque se ele é colocado como Logos logo no comecinho do primeiro capítulo, no verso 14, se eu não estiver enganado, ele já começa a relacionar esse Logos, né? Que se o filho não estiver certo, é a revelação que Deus faz, é a manifestação que Deus faz de si mesmo, né? O que vai acontecer? A gente vai começar a perceber que é a partir do João que começa a ter essa ideia de que Jesus de Nazaré é Deus encarnado. Só que o Evangelho de João foi escrito na última década do primeiro século. E aí eu acho que a gente já começa a entrar no problema que eu gostaria de pensar, né? Só para completar essa apresentação, a segunda parte do livro, a primeira parte se completa aqui, né? Aí a gente fala um pouco ainda sobre o pós-Constantino, né? O seu filho Constâncio, que dos 3 que assumiram foi aquele que prevaleceu, só que Constâncio é ariano, e aí vai ter aquele problema todo, né? Se ele é ariano, todos os arianos que estão no exílio voltam, o Atanásio e todos os que são nicenos, que são contra a área, vão para o exílio. E aí fica essa discussão toda, né? Então, com o concílio de Nicéia e com a morte de Constantino, mesmo assim, a situação não ficou resolvida, muito pelo contrário, o arianismo continuou crescendo, se expandindo, mas a gente pode dizer que a coisa se assentou mesmo de Teodósio para frente, porque o cristianismo que ele vai oficializar em 380 é aquele de perspectiva nicena. Então, a gente pode se dizer que depois do concílio de Nicéia, o arianismo, apesar de condenado como heresia, ele não foi excluído, muito pelo contrário. Por exemplo, aqueles que são chamados de bárbaros, aqueles que invadem o Império, que acabam depois, quando acontece a queda definitiva do Império, acabam tomando conta de todo aquele território da Europa, norte da África e parte da Ásia, vários povos. Eles, quando se converteram ao cristianismo, eles se converteram ao cristianismo ariano, né? Então, o arianismo ele continuou por um bom tempo ainda causando um barulho lá na igreja daquilo que hoje nós chamamos de Europa, de Ásia, norte da África. Na segunda parte, eu chamei de abordagem dogmática, que é para pensar sobre como que a divindade de Jesus era discutida na história da igreja até o final do 4º século, né? Começo do 5º século. Eu tive, como se tratava de um trabalho de graduação, um trabalho acadêmico, assim como acontece também com dissertação, com tese, né? Então você tem que fazer a maior delimitação possível, né? Senão você não dá conta. E aí eu fui até os Capadócios, né? Não entrei nem em Santo Agostinho, fui até os Capadócios, e aí teria aí na segunda parte do livro, então, um capítulo sobre os padres pré-nicenos. Claro que eu não trabalhei com todos, eu escolhi Irineu, Tertuliano, Orígenes, Eusébio, Justino. E no caso de Orígenes, por exemplo, é claro que a obra que a gente teve que escolher foi aquela que ele escreve contra o Celso. Celso era um filósofo pagão que teria escrito um livro chamado Discurso Verdadeiro contra os Cristãos. Ele é anterior ao próprio Orígenes, inclusive, e ele faz uma série de afirmações que negavam completamente essa história de Jesus ser Deus. Isso para ele é uma questão resolvida, né? Maria, na verdade, teria certamente traído José. Se o filho não era de José, era de outro homem. E ele elogia Maria do jeito que vocês puderem imaginar. Vagabunda é pouco para ele.
né, para os céus. E aí, um século depois, o Orígenes escreve Contra Celso. O nome do livro é isso, Contra Celso. Né? Só que o grande problema que a gente tem, e aí eu já gostaria de pensar um ponto do texto, que é o contexto político, é exatamente em torno dessa questão de o que é heresia e o que não é. A gente só entende isso quando a gente problematiza, né? Por que o Ário é o herege? Tá, tudo bem, se ele é o herege, o que ele escreveu? Onde que está o que ele escreveu? E o Celso também? E o Pelágio, que vai ser lá o grande, né, líder da controvérsia chamada pelo nome dele, né, de Pelagiana, que o Agostinho não aceitou. E tantos outros na história das heresias, por isso que eu gosto do livro do Roque Franjotti, que me deu a satisfação de prefaciar o meu, que é a História das Heresias. Quando eu comprei, já deve fazer uns 7, 8 anos, esse livro já estava lá na 13ª edição, né, um clássico, é um livro muito bom, apesar de panorâmico, ele é muito bom e suficiente para entender essa história das heresias do século I ao século VII, do cristianismo. Tem um capítulo, inclusive, só sobre o arianismo. Ele pergunta logo no início, né, se a igreja fosse mais dialogante, né, será que ela trataria das heresias da maneira como ela costuma tratar? Né? Por exemplo, heresia, só o termo em si já não tem um significado pejorativo. Heresia significa escolha, opinião, corrente de pensamento. Todos nós somos hereges, porque todos nós temos uma opinião, uma corrente de pensamento. O problema é que a igreja, ela é assim, fera em conseguir manchar termos e sacralizar termos também ao mesmo tempo, né? Curiosamente, né? E a heresia com o tempo vai ganhando um significado pejorativo que não tinha. E o que é pior, as obras dos hereges, elas se perdem, elas vão se perdendo. E aí o que a gente sabe, que o Celso falou, por exemplo, é graças às respostas do seu adversário, Orígenes. O que a gente sabe sobre a heresia do Ário é graças ao que Atanásio escreveu contra Ário, ao que os contrários a Ário escreveram sobre ele e sobre as suas ideias. Do Pelágio a mesma coisa, né? O Agostinho escreveu contra Pelágio, contra o pelagianismo, e assim por diante. Né? Não aqui querendo defender os hereges ou não defender, mas nós não temos acesso, simplesmente não temos. E se tem alguma coisa que foi preservada, foi preservada assim a 7 chaves, por exemplo. Só dando um salto para dar um exemplo mais da nossa realidade, o que vocês já leram, por exemplo, a respeito do Miguel de Serveto? Tem alguma coisa dele? Nada. Coitado, além de, né, ser vítima da Inquisição calvinista na Suíça, né, e o que ele escreveu não se tem. Eu não estou falando aqui como calvinista ou anticalvinista, né? Eu sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, né? Vocês têm uma ideia, né? Então, quer dizer, não tem problema nenhum. Acho que você tem que saber separar as coisas, né? Uma coisa é a leitura, outra coisa é a leitura religiosa que você vai fazer. E aí, no fim da segunda abordagem, depois de falar dos pré-nicenos, teve um capítulo sobre o credo de Nicéia, um sobre as ideias de Atanásio a respeito da divindade de Jesus, do Hilário, que eu disse a vocês que foi acrescentado posteriormente. E aí a gente finaliza com um capítulo sobre os capadócios, né, que são Basílio, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo, ou Nazianzeno, né, como alguns chamam. O Roque mesmo é um que gosta de chamá-lo assim. E aí no fim tem um capítulo 10 que é, na verdade, uma tentativa de releitura. Ou seja, para que serve tudo isso? Né? Acreditar, defender, escrever, pregar que Jesus Cristo é Deus encarnado, né? Da mesma essência que o Pai, da mesma substância que o Pai, serve para quê? Né? Eu acho que tem dois caminhos aí, né, para pensar isso. 5 minutos. Então tá, dá tempo para falar mais besteira. Então vamos lá. Eu acho que tem 2 caminhos, né? O primeiro caminho é entender esse contexto próprio, né, da controvérsia ariana. Né? O contexto como a gente já falou, é o contexto de transição da história da igreja. A igreja que está deixando de ser perseguida para se tornar livre. Ainda não perseguidora, né? Para isso vai ser só mais um passo. Tanto que no século V já tem gente que é condenada à heresia
condenado como herege e não é condenado ao exílio, já é condenado à morte, né? Não quer dizer, não vai demorar muito tempo. Idade Média não precisa nem falar, né? Agora, quando que começa tudo isso? Começa aí, nesse início do século IV, quando a religião cristã, que nem sei se a gente já pode chamar de religião, ela deixa de ser a heresia e passa a ser uma religião livre, um movimento religioso livre, né? Só que o que é pior de tudo, não é só essa liberdade que foi adquirida, conquistada, recebida, né? Porque por trás dessa liberdade tem uma série de processos, de situações que a permitem, né? Mas o grande problema é que o Eusébio de Cesareia, eu diria que como primeiro historiador da igreja, ele vai ver a necessidade de, em função dessa transição que a igreja está vivendo, principalmente na segunda década do século IV, ele vai ver a necessidade de fazer um acréscimo à sua obra História Eclesiástica. Até então só tinham os 7 primeiros livros escritos, né? Esses 7 livros, que eu falo, o primeiro livro, o livro 10, na verdade é o que hoje nós chamaríamos de capítulos, né? É chamado de livro porque na época você não tinha como ter esse conjunto de escritos num só texto, né? Então fazia-se o livro primeiro, o livro segundo, o livro terceiro, separadamente. Não dá para a gente pensar na ideia de publicação e de distribuição que se tem hoje, jamais, né? Só que a gente faz essa leitura, às vezes dá a impressão editorial de hoje, não dá, né? Mas o fato é que o Eusébio fez 4 edições dessa obra. E nas últimas edições, ele faz esse acréscimo, ele escreve mais 3 livros, que são hoje conhecidos como livros 8, 9 e 10. E esses livros são os livros nos quais ele dedica-se a falar sobre o seu tempo. É graças a Eusébio de Cesareia que a gente sabe o que aconteceu com a igreja cristã nos primeiros 300 anos de história. Só que os 3 últimos livros, eles marcam, eu diria que até muito mais do que aquilo que ele fala logo no início. Ele deixa bem claro, quando ele começa o livro lá no primeiro capítulo, nos primeiros parágrafos, ele fala, minha intenção é essa, é falar a respeito da sucessão apostólica, a falar a respeito da verdadeira religião que foi perseguida por muitos segmentos da sociedade, não só pelo Império, né, pelos próprios judeus, até no primeiro momento ele fala isso na sua obra. Ele então dedica um bom tempo da sua obra a falar de martírio, né? Além de falar da história dos intelectuais cristãos desse período, Orígenes é um que não escapa. Por exemplo, as informações que a gente tem a respeito de Policarpo, de Blandina, de Perpétua, Felicidade, é o Eusébio que registrou tudo isso, né? Depois tudo isso vai sendo compilado, né, e outros textos vão sendo descobertos, mas o Eusébio, de maneira bem sistematizada, ele reúne tudo isso numa obra. Então, o mérito dele é esse. Agora, os livros 8, 9 e 10, ele se dedica a falar a respeito do seu período de vida, né, do seu contexto, 303 para frente principalmente. 303 é o ano que o Diocleciano vai promover uma perseguição oficial, uma perseguição do Império dos Cristãos, e é conhecida como a última perseguição. Já que 10 anos depois ela foi finalizada com o Edito de Milão. E aí a grande sacada de Eusébio é exatamente essa, através do seu discurso panegirista, apologético, defensivo, né, favorecer o Constantino e todos aqueles que veem nele um imperador que foi escolhido por Deus para favorecer a religião cristã, convertendo. Naquele episódio lá da conversão dele, na Ponte Milvia, lá na entrada de Roma, que nós falamos no início, o Eusébio chega a comparar Constantino ao Moisés. Ele fala assim como Moisés saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho e os soldados do faraó foram afogados, aconteceu com Constantino. Ele invade Roma e a ponte se quebra, os soldados do Maxêncio são afogados, são derrotados, e ele entra em Roma com júbilo, o povo recebe com júbilo, né? Então, todas as vezes que eu leio esse texto, né, do capítulo 9, do livro 9, né, que narra essa suposta conversão do Constantino,
comparando a Moisés, né, eu começo a me lembrar do Bush, né, nessa ideia de querer libertar o Iraque, né, libertar aquele povo oprimido pelo Saddam Hussein, né, de modo que quando nós conseguirmos derrotá-lo, o próprio povo iraquiano vai nos agradecer por essa invasão santa, né? Ou seja, parece que as coisas não mudaram. As coisas não mudaram, né? Começa lá no século IV, com apropriações da Bíblia hebraica, diga-se de passagem, né? Que não dá para dizer que o Eusébio não tem uma hermenêutica. Ele tem, a hermenêutica dele é essa. É essa da apropriação do texto, fazendo essa analogia. E aí eu já posso dizer para vocês que dá para a gente pensar aquilo que eu gostaria de falar hoje de maneira mais concentrada do texto, que é um ponto da primeira parte do livro, que é exatamente esse problema chamado Constantino, esse fator chamado Constantino, construído pelo Eusébio de Cesareia. De modo que nós temos um Eusébio do Constantino e nós temos um Constantino do Eusébio. Quem é o Eusébio do Constantino? O Eusébio do Constantino é aquele bispo cristão que o elogia, que o coloca como benevolente, como generoso, como levantado por Deus, como piedoso, como piíssimo. Depois de tantos imperadores perseguidores e pagãos que perseguiram a religião verdadeira, o povo de Deus, o povo que serve ao Deus verdadeiro, finalmente Deus levantou o imperador. Mostrou para ele a verdade. E mais do que isso, ele foi usado por Deus para poder nos libertar. Esse é o Eusébio do Constantino. Esse é o Eusébio que elogia Constantino. Que vai depois escrever, inclusive, se é que é dele mesmo a obra, a vida de Constantino, encomendada pelo próprio imperador. Muito mais do que uma biografia, é um panegírico, é um discurso de elogio ao imperador romano. É o Eusébio que, embora tenha participado diretamente do Concílio de Nicéia ao lado do Ário, não teve problemas em assinar o credo no fim da reunião, mas que depois ainda assim consegue convencer o imperador de que o criminoso da história é o Atanásio, e não o Ário. Tem um livro que eu usei bastante na época, que não é de um teólogo cristão, é um judeu que escreveu, que é esse livro aqui, Quando Jesus se Tornou Deus, Richard Rubinstein, uma editora chamada Fissus. A luta épica sobre a divindade de Cristo nos últimos dias de Roma. E tem o Constantino do Eusébio, que é esse pintado, construído pelo Eusébio de Cesareia. É o Constantino da história eclesiástica, dos últimos 3 livros, que favorece a religião dos cristãos. É o Constantino que concede a liberdade que os cristãos nunca tiveram. É o Constantino que, depois que se afirma cristão, além de patrocinar a ida de todos os bispos para Nicéia para se reunirem no concílio, vai patrocinar a construção de dezenas de igrejas. É o Constantino, que é filho da Helena, que o apoia diretamente nesse processo de construção de catedrais. É o Constantino que dá presentes pessoais aos bispos. Ou seja, a gente está vendo que a divindade de Jesus está sendo definida, está sendo afirmada dogmaticamente, teologicamente, nesse contexto de conchavo, de aliança entre a religião cristã, que a partir daí já dá para a gente começar a chamar de religião cristã mesmo, e o Estado. A igreja e o Estado, e o império, que apesar dos seus problemas políticos e econômicos, principalmente econômicos, não vai ser suficiente para que a igreja, depois da queda desse Império Romano que nós temos na nossa mente até o final do século IV e início do século V, não vai ser suficiente para impedir que a igreja continue dialogando com os germânicos, os invasores. De modo que depois o Clovis
se converte à religião cristã. Para copiar Clóvis, os outros reis germânicos se convertem também. E aí é a igreja cristã dos bárbaros, dos antigos bárbaros, que, diga-se de passagem, também é uma outra forma pejorativa de se referir a eles, né? É nesse contexto que a gente vê a divindade de Jesus sendo definida como verdade absoluta. Ou seja, além de ser um contexto de resposta dos chamados padres da igreja às controvérsias que vão aparecendo, é nesse contexto político-eclesiástico, de aliança, de conchavo, de transição entre a época da perseguição e a nova época da igreja cristã, e que vai durar aí um bom tempo, né? Para poder fazer essa leitura mais crítica, mais, né, problematizada, só tem um jeito, né? Só tem um jeito. E aí eu acho que eu já começo a entrar numa parte de finalização da exposição. Por exemplo, se você vai nas livrarias evangélicas, né, as livrarias aí protestantes, e você pede um livro de história da igreja, eu quero um livro de história da igreja, o que vai acontecer? Você vai encontrar manuais de teologia que se apropriam de supostos fatos históricos para contar a história. São poucos os que escapam, e ainda assim tem lá as suas dificuldades. Um dos que eu diria que já ensaia um escape desse modelo é o do Martin Dreher, lá do Sul, os 4 volumes de história da igreja. Mas se você pega Justo Gonzalez, Kernes, o que mais que a gente tem? Você quer dizer que o luterano, ele vai... Isso, já dá para começar a pensar numa abertura, né? Gosto muito, por exemplo, do 4º volume da História da Igreja na América Latina, que é uma... Tudo bem que é uma... O Celso sabe disso, né? É uma cópia, uma reprodução daquilo que o Eduardo Rodaert já está fazendo há algumas décadas. Mas o Rodaert é católico. No contexto católico essa abertura já existe, né, há algum tempo. Mas no contexto protestante não. Então o Martin Dreher é vamos dizer assim, uma das poucas, das raras exceções que nós temos no contexto protestante. Só que infelizmente os seminários de teologia, né, os professores de história da igreja, eles são quase que obrigados a adotar esses manuais. Justo Gonzalez, o Kernes. Por que eu estou falando desses livros com uma certa reserva? Eu não estou dizendo que eles não são bons historiadores, não, muito pelo contrário, são historiadores muito competentes. Quem dera se eu conhecesse a história da igreja como Gonzalez, né, como Kernes conhece. Só que o problema é o seguinte, meus irmãos, são livros de teologia com o título de história da igreja. São reproduções do modelo eusebiano lá do século IV. Não é, Sérgio? Estou falando besteira? São reproduções. Ou seja, é o Deus verdadeiro, é o Deus que controla a história, é o Deus que, olha, tudo bem, as cruzadas são as cruzadas, mas tem consequências positivas nas cruzadas, né? Aí se você pega uma obra de história da igreja vamos pegar como que é o nome daquele da cultura cristã? Nichols. Nichols. É isso? Richard Nichols. Não Olson, é Nichols, né? Da cultura cristã. Isso, Richard Nichols. É logo de cara no primeiro capítulo, né? É uma história da igreja apologética, triunfalista, né? É a plenitude dos tempos, como disse Paulo aos Gálatas. Ou seja, ele escolheu o melhor momento para se encarnar. Ou seja, já começa por aí. Gonzalez faz isso, Kernes faz isso também. Mas dá para a gente problematizar essa tal plenitude dos tempos? Claro que dá. Mesmo porque a gente
gente sabe que o cânon do Novo Testamento, né, o livro sagrado dos cristãos, ele é consequência de um processo de apropriação da Bíblia hebraica. Como vocês acham que os hebreus e os judeus dessa época se sentiram quando viram os cristãos fazendo esse tal de Novo Testamento? Eles gostaram? Não gostaram nada, né? Da mesma forma que os cristãos certamente não gostaram quando os muçulmanos do século VII em diante falaram: olha, na verdade é o seguinte, o livro sagrado é esse aqui, é o Alcorão, e o Jesus de fato da história é esse que está revelado no Alcorão, não é aquele que está no Novo Testamento não, que ele foi deturpado. Ou seja, é o mesmo processo, a reação é a mesma, né? Então, eu não fugindo tanto, eu acho que o problema das obras de história da igreja que nós temos está exatamente aí. E aí eu gosto de usar um texto do Hornaert, no livro que ele escreveu já faz algum tempo, chamado A Memória do Povo Cristão. Ele vai falar da história da igreja dos primeiros 3 séculos, né? Só que antes de fazer isso, ele pede licença para a autoridade, para o Eusébio de Cesareia. Ele dedica uma introdução ao Eusébio. E ele aponta todos os méritos do Eusébio, e aí ele destaca os problemas do Eusébio, né? Por exemplo, o primeiro problema que ele destaca do Eusébio de Cesareia é o encontro entre cristianismo e helenismo que há, né? Do qual Eusébio teria sido um dos privilegiados intérpretes. O helenismo teria dado ao cristianismo caráter racional, equilibrado, humanista, que este tem atualmente, e isso seria uma conquista para sempre. Ou seja, é uma característica clara, não só do Eusébio. A gente sabe que de muitos pais da igreja, com exceção aí de um Tertuliano, né, esse processo de helenização interferiu diretamente, né, na leitura cristã dos primeiros pais da igreja. Vamos responder às heresias com propriedade, né? E aí tem essa ideia toda aí de platonizar o cristianismo nos primeiros séculos da história da teologia. Depois, um segundo problema que o Hornaert aponta é a divergência com a tradição eusebiana diz respeito ao eruditismo. O caráter monumental que se deu à história da igreja impressiona e ao mesmo tempo afasta o leitor não iniciado. O historiador consegue esconder sua falta de metodologia sob a capa da erudição, derramando sobre o pobre estudante um acúmulo impressionante de fatos, concatenação de datas, enumeração de acontecimentos, criando a ilusão da objetividade e esquecendo, ou fazendo esquecer, que fazia continuamente intervir suas próprias categorias ao analisar os dados do passado. O maior defeito do método de Eusébio de Cesareia estava no fato de ele partir do pressuposto de que a história evoca pura e simplesmente o passado. E esse defeito passou de geração em geração pela aplicação ao passado da experiência de hoje. É a tal da erudição, sabe? É o seminarista que quer impressionar a igreja, pregando, citando grego, citando hebraico. Prega um sermão que o povo vai entender. O povo da igreja é o povo da igreja. Não é porque eu sou seminarista que eu vou chegar lá e vou impressionar todo mundo com a minha erudição. E esses manuais de história da igreja, eles reproduzem. Agora, não pensem vocês que esse problema atingiu só a história da igreja, a historiografia eclesiástica, não, a escrita da história da igreja, não. Esse problema atingiu a teologia sistemática. E você pega um manual de teologia sistemática, o cara fala, lê esse manual, você vai entender tudo sobre Deus, sobre o Pai, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja, sobre salvação, sobre escatologia. Um batista. Aí você pega a teologia sistemática do, sei lá, um presbiteriano, Berkoff, né, que os presbiterianos gostam, reformado. Ó, leia aí que você vai entender tudo sobre o Espírito Santo, salvação, Cristo e assim por diante. Pega um pentecostal, leia essa que o pacote está prontinho. Né? Católico, Karl Rahner, pacote pronto. E aí você tem aí teologias sistemáticas e cada uma dizendo, ó, aqui está a correta interpretação. Só que aí o que aconteceu? Né? Surge a teologia bíblica do século XVIII para o XIX. Né? A teologia bíblica, o método histórico crítico, com a hermenêutica avançada da desconstrução. Por que não aplicar isso na história da igreja também? Na historiografia cristã? Só que não se aplica. A história da igreja, infelizmente, se resume a decorar datas,
personagens, fatos. O bom historiador é aquele que decorou nome, data e acontecimento. Não é. Depois que eu terminei a teologia, eu fiz história, né? E às vezes eu sou pego assim, não sabendo datas, não sabendo acontecimentos básicos, nomes básicos. Por quê? Porque a nova historiografia, e aí já é tema para outra discussão, de repente na hora das perguntas a gente pode falar um pouco sobre isso, a nova historiografia propõe um rompimento com esse modo de fazer história. Você tem que valorizar a memória. A história da igreja não se escreve falando dos grandes papas, dos grandes bispos, dos grandes pastores, dos grandes líderes, mas falando do povo. É por isso que o Eduardo Hornaert escreve uma história da igreja na perspectiva da América Latina, não na perspectiva europeia. Claro que o Hornaert pode ter lá os seus perigos de ser um apologeta do outro extremo. Tem isso também. É outra discussão, né? Mas de qualquer maneira é um cumprimento válido, importante. E o terceiro e último problema que o Hornaert aponta é exatamente a questão das relações de poder que havia entre a igreja e o Estado nesse momento, né? Ou seja, o Estado e a igreja estão se aliando. O Constantino patrocina os bens da igreja, os templos, manda fazer 50 cópias do Novo Testamento para 50 igrejas que ele teria fundado nas regiões de Constantinopla. Uma igreja, se não me engano, em Tiro, né, o Eusébio é convidado para fazer o discurso de inauguração. E ao mesmo tempo o Eusébio defende Constantino, defende essa política imperial de favorecimento à igreja. Nem dá para lembrar, né? De algumas semanas atrás, né? Não é? Ou seja, o conchavo continua. Época de eleição, pastor apoiando candidato. Não mudou nada. Não mudou nada. Aí isso daí eu gostaria de explorar um pouco mais na nossa conversa. Tá bom? Eu não vou avançar mais, porque senão é perigoso passar do tempo. Quero agradecer. Espero que tenha trazido alguma contribuição. Obrigado.